Olá, telespectador do AmazonSat, está no ar mais um programa Literatura em Foco para você, gravado em Manaus, no Hotel Blue Tree Premium Manaus. O hotel nos recebe, a mim e ao nosso convidado, com um gostosíssimo café da manhã. O Hotel Blue Tree oferece também o café da manhã oriental. Você que é oriental pode visitar o hotel, mesmo morando em Manaus, o hotel está aberto ao público. Nosso convidado, procurador de justiça e escritor, Nicolau Libório. Sua obra, lançada em Manaus, Lembranças do Futebol e do Rádio Amazonense. É com ele que você vai conhecer um período importante da história do esporte bretão, especialmente do Rádio Amazonense. Nicolau, os fatos, os atos e os personagens do futebol e do rádio. Você tem se dedicado para o resgate da história do esporte e agora trouxe mais o rádio. Mais um livro. Vamos falar dessa obra, a importância dela e o resgate que ela traz nesse momento. Você fez uma citação sobre os atos, os fatos, os personagens, né? E que eu digo no livro que são ingredientes perfeitos para uma boa história. É uma história de vida, da vida daqueles que se dedicaram ao esporte, que se dedicaram ao futebol, que se dedicaram ao rádio, dedicaram a fazer coisas boas para a nossa cidade. O que eu lamento profundamente é a falta de comprometimento, a memória curta, que não permite com que a gente possa guardar as coisas que nós tivemos e que poderemos ter para exemplo do futuro, no futuro. Quando eu falo de atos, por exemplo, o grande ato que nós tivemos aí foi o ato do governador Danilo Ariosa de ter a coragem naquela época de construir um estádio de futebol, que foi uma ideia do Plínio Coelho, um governador que foi caçado pela Revolução. Esse foi o grande ato. Um outro grande ato praticado também por quem gostava de esporte, porque quem fazia a crônica esportiva, a criação da Federação Amazonense de Futebol. São exemplos. Essa criação da federação teve uma importância muito grande porque ela chega no momento em que o esporte precisava de uma sacudida. E aí nós temos a figura de um dos, e temos então o Flaviano Limoges. Mas a obra é o resultado dessas recordações. Hoje você, numa atividade diferenciada, quando você começa a recordar o passado, o tempo que você vivenciou no rádio, o que te traz na memória? Olha, eu observo o seguinte, nós vivemos fases distintas. Quando nós começamos a fazer tudo isso, Manaus tinha uma população de 270 mil pessoas. Hoje Manaus é uma cidade com acima de 2 milhões de pessoas. Então, naquele tempo, eu lembro inclusive de um livro passado, eu falava a respeito das opções de divertimento da cidade de Manaus. Quais eram as alternativas? Ou você ia para o cinema, né, no Politeama, no Guarani, no Odeon, no Ideal, e outros cinemas, Éden. Ou então você ia para o Parque Amazonense, que ficava aqui em Adrianópolis, ali perto, próximo da caixa d'água do reservatório do Mocó, ou você ia para o Estádio da Colina assistir o futebol. Muito bem. Então, quando nós tivemos, naquele período, a vontade de revolucionar o futebol, aconteceu num momento importante da história, inclusive do Brasil. O que tinha acontecido? Em 64 veio a Revolução. Então a cidade, naquele momento, Manaus não viveu a efervescência desse fato histórico, mas teve reflexo aqui. Aqui, então, procurou-se fazer o quê? Houve um episódio, inclusive, uma briga, aquelas brigas que sempre acontecem. A crônica esportiva brigou com o presidente da FADA, que era a Federação Amazonense de Esporte Atlético. E com isso, a crônica esportiva, que era muito forte, apesar da cidade pequena, a crônica esportiva, locutores esportivos, redatores de jornais resolveram fazer o seguinte: daqui para frente, ninguém divulga mais o futebol patrocinado pela FADA. Nós vamos criar uma federação de futebol. E o detalhe, naquele tempo não era CBF, era CBD, Confederação Brasileira de Esporte. E aqui era a FADA, Federação Amazonense de Esporte Atlético. Precisava-se criar uma federação específica para o futebol. Veio a FAF. Flaviano Limoges foi o grande líder, saiu do meio da crônica esportiva, liderou esse grupo, ficou na federação durante 8 anos. Ele foi o grande idealizador, o grande motivador, inclusive, do Danilo Ariosa para que o Vivaldão fosse construído.
Ele foi o líder que fez com que nós tivéssemos a oportunidade de colocar o nosso futebol aqui na vitrine do futebol nacional. Demolição do estádio Vivaldo Lima. Um estádio feito com muito carinho, como você falou, por um governador corajoso, e de repente é demolido para dar espaço à modernidade. O que você pensa disso? Olha, eu procuro fazer inicialmente o histórico a respeito disso. Plínio Ramos Coelho foi governador do estado aqui de 55 a 59. Nesse período, ele, como afilhado político do Vivaldo Palma Lima, que não era um senador, o pessoal confunde aí, dizer, não era o senador, era o pai do senador, e era presidente do PTB, partido do governador Plínio Coelho. E ele queria homenagear esse homem, fazendo um estádio de futebol, construindo um estádio de futebol e dando o nome desse homem ao estádio. Só que esse período não foi possível fazer. Então, depois assumiu Gilberto Bestrinho, 59 até 61, até 63, aliás, assumiu Plínio Coelho e vinha com a ideia de fazer. Não foi possível porque ele foi cassado neste ano, em 64, logo a seguir em 64. Muito bem. E aí se teve a ideia de levar à frente a construção do estádio. Em 68, o Flaviano Limões, que já era presidente da FAF, começou a tocar fogo na paróquia, né? Dizia, vamos fazer um estádio de futebol. E o Danilo Areosa, que não sabia, não tinha ideia de quantos lados tinha uma bola, ele não entendia nada de futebol, não sabia que a bola tem dois lados, de dentro e de fora. E então ele levou à frente a ideia. E o povo entrou na euforia. É só fazer uma pausa e peço licença de você e de você, telespectador, para um pequeno intervalo e nós vamos voltar falando de Vivaldo Lima. Mas eu quero lembrar para você o Guaraná Regente Zero. Guaraná Regente Zero é Guaraná do Amazonas e é zero. Você pode tomar sem problemas. Eu volto em seguida, me aguarde. Olá, telespectador do Amazonsat. Nós estamos no Tropical Hotel. Vamos falar com Reginaldo Silva, que é chefe de cozinha, e ele está montando exatamente uma mesa para você que precisa de uma alimentação light, uma alimentação leve. Nós montamos aqui uma salada com folhas, né? Só folhas coloridas e as frutas. A gente também colocou o palmito, também, que é super light, né? Super natural, tá? O palmito de pupunheira. E um molho também bem reduzido, com azeite extra virgem e a mostarda. E algumas gotinhas de limão. É um prato totalmente light, né, para quem quer cuidar da saúde. Mas este é um prato de entrada. Depois nós temos o prato quente. No prato principal a gente está oferecendo um lombo de pirarucu também, que é a parte mais magra, né? Sendo que a gordura do peixe é uma gordura saudável, né? Com ômega 3. A gente está oferecendo um lombo de pirarucu com brócolis cozido no vapor, batata e um arroz escorrido com ervas da nossa região. Depois deste prato light, nós temos a sobremesa. A sobremesa também a gente está oferecendo um cheesecake com recheio de cupuaçu, também é uma fruta regional, né? A massa do cheesecake é uma massa também totalmente light, que é feita com manteiga light, e o recheio é feito com a polpa do cupuaçu e o queijo ricota, também totalmente sem muita gordura e sem muito açúcar. Então você já sabe, tudo isso oferecido aqui no restaurante do Tropical Hotel cai muito bem com o Guaraná Regente Zero. Afinal, é Guaraná do Amazonas. Esta é uma dica do programa Literatura em Foco para você, telespectador do Amazonsat.